necessário essa explicação? Para que nós possamos ser achados limpos e puros e dignos de estar no altar do Senhor e de ser o altar do Senhor. Porque a presença de Deus, ela só se manifesta em um local que é consagrado a Ele. Se você não é consagrado ao Senhor, obviamente o Senhor não vai se manifestar na sua vida. É um link que a gente precisa fazer e entender, né? Que nós não podemos ser iguais. Seja eu achado puro, seja eu achado limpo, seja eu achado digno de estar em teu altar. Está lá no Salmo 24, Davi escreveu isso. Então era uma necessidade que ele tinha diante de tudo que ele havia passado. Não é que nós somos extraterrestres, não é isso. Mas nós precisamos ser uma geração diferente no meio desse mundo corrompido. Há uma necessidade, não somente na ação, mas também na reação. Porque a gente conhece alguém, não é pela ação, é pela reação. E aí o que é que acontece? Você diz, eu não conhecia fulano, agora que eu vim conhecer. Você não já passou por isso? Porque a ação, ela é boa. A ação, ela é boa. Uma pessoa está trabalhando, ela está trabalhando. Ela está fazendo uma ação boa. Ela faz algo que você pede, mesmo que ela não tenha vontade, ela faz aquela ação para parecer boa. É como muita gente diz, fica bem na foto. Porque na foto a gente está meio, sabe, assim. E aí diz, espera aí, deixa eu ajeitar. E aí o pessoal que tira foto no Instagram faz um negócio assim. E fica até mais magro. E ficou bom. E posta. Mas aquela não é a realidade. Então a ação, ela pode ser boa. Mas a reação é que faz com que você conheça a pessoa, que você se reconheça naquilo que está sendo mostrado ali. Então a Bíblia, ela diz, esses são os provérbios de Salomão que foram transcritos pelos homens que serviram a Ezequias, rei de Judá. Então Salomão, ele escreve, em algum momento, quando o templo é semi-destruído, alguns livros se perdem, e os homens de Ezequias que fizeram a reforma do templo encontram alguns livros escondidos na parede. Estavam na parede. Quando eles derrubaram as paredes para poder reformar o templo, eles encontram alguns livros de Salomão, alguns livros de algumas pessoas que escreveram. Então eles reescrevem aquele livro. Esse capítulo 25 é uma similaridade. É bom que você compreenda. Salomão, ele escreveu e os homens de Ezequias reescreveram para que pudesse continuar sendo proclamado. Essa história, essa situação está no livro de 2 Reis e em Crônicas também. Então diz, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-la. Com a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também está o coração dos reis, é insondável. Tire a escória da prata, e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei, e o seu trono firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, para que não lhe digam, porque é melhor que lhe digam, sobe para cá, do que ser humilhado diante de um príncipe. Esses 7 versículos, eles explicam uma norma assim prática da nossa vida, muitas vezes até profissional. A Bíblia está dizendo, a glória de Deus é encobrir algumas coisas, mas a glória dos reis é investigá-la. Com a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração do rei é insondável. Muitas pessoas, elas buscam conhecimento não para ajudar. Estudar é bom, é uma boa ação. Mas aquilo que reflete, muitas vezes as pessoas querem aprender ou descobrir para o mal. Ou às vezes está se passando uma situação, você já resolveu, já acabou aquilo, e vem uma pessoa decretada para trazer aquela situação à tona e criar uma grande confusão. Então isso não é bom.
E diz: como a altura dos céus e a profundeza da terra, também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Essa situação da prata é uma coisa que me chama muito a atenção, e eu descobri, pastor, a questão da prata. Eu sabia que existiam espelhos de prata, mas a prata, diferente do ouro e de outros minerais, ela normalmente, quando ela é retirada da terra, ela tem um número muito grande de impurezas. Número muito grande. E como é que a prata ela é colocada para ser um metal de valor? Através da purificação feita no fogo. Ah, mas o ouro também acontece isso. Mas a diferença é que quando ele é colocado no fogo, ele só está pronto depois que ele reflete a imagem de quem está trabalhando nele. E a gente traz isso para a nossa vida espiritual. Às vezes nós estamos passando situações difíceis, muito difíceis na nossa vida. E a gente tem a tendência de reclamar, tem a tendência de blasfemar, tem a tendência muitas vezes de até abandonar Deus, e achando que aquilo é uma tribulação insuportável. Mas deixa eu te dizer, você é um vaso de prata na mão do Senhor. E se você tiver que passar pelo fogo, entenda, esse fogo só vai passar depois que a imagem de Cristo se refletir em você. Não vai ser antes nem depois. Vai ser no momento que a imagem de Cristo refletir em você. Então, quando nós passamos luta, a nossa reação é que indica ou não a nossa vitória. Só seremos vitoriosos depois que passarmos por esse processo e a imagem de Jesus se refletir em nós. Quando nós crescermos. Mas há tanto tempo que eu estou nessa luta, há tanto tempo que eu estou nessa dificuldade. Enquanto Cristo não for refletido em você, você não vai sair deste lugar. Então comece a orar, comece a se consagrar ao Senhor e comece a entender que este fogo, essa tribulação, é uma purificação do Senhor na sua vida. O respeito dos que os teus olhos viram, a respeito do que os teus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois no fim, o que você fará se o teu próximo te puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com o teu próximo e não revele o segredo de outro. Tem pessoas que não aguentam ver nada que tem que falar. Tem pessoas que não aguentam ver nada. Você viu, deixe lá. Mas tem gente que tem uns pezinhos assim ligeiro para ir já levar para outras pessoas, para ir resolver até o problema que não é dele. E aí vai. E a Bíblia está dizendo, o que é que você vai fazer se de repente, na hora que chega lá, nesta situação, você for envergonhado por causa da sua atitude de correr e contar o segredo de outra pessoa? Se você tem problema com alguém, resolva com aquela pessoa. Senta com aquela pessoa e resolva. Você é homem, você é mulher o suficiente para fazer isso. Mas também não vá com afronta. Vá orando ao Senhor. Eu tenho uma situação comigo. Eu não discuto com ninguém. E às vezes as pessoas dizem assim, mas você suportou essa afronta? Eu disse, eu tenho 2 joelhos que mesmo doloridos ainda se dobram. Eu converso com quem vai resolver. Comigo funciona dessa forma. Então, se alguém está pensando em algum momento da vida, por algum motivo, vir me afrontar, desculpa te avisar, não vai dar certo. Porque não é da minha natureza abrir minha boca para responder a ninguém. Você tem a sua natureza, estou falando da minha, né? Mas, se você tem a natureza até de verbalizar alguma coisa, filtra. Pede a Jesus para pôr um anjo na porta da tua boca. E tem coisa que não é para falar, tem coisa que é só para orar. Tem coisa que é para ficar calado mesmo. Cala a boca, você tem 2 ouvidos e uma boca. Não precisa, não há necessidade. Porque a Bíblia está dizendo, a respeito do que os teus olhos viram, não se apresse a levar para o tribunal. Pois ao fim
O que é que você fará se o seu próximo te puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará desta má fama. Fama de quê? De fofoqueiro, de linguarudo, de uma pessoa que não é confiável. Eu já ouvi pessoas dizer: não conte nada a fulana não, viu? Não conte, porque ali, se você contar isso, bota o caso todo no mato. É impressionante isso. Você já conhece, você que você conhece. A Bíblia, ela não mente. A Bíblia não mente, ela está falando a verdade. Tem aquelas pessoas que a gente conhece que você não pode contar nada. Você não pode. Olha, eu conheci uma pessoa que era assim. Ela tinha uma fofoca gospel. É gospel, claro, porque ela pedia você para orar. Mas primeiro ela defamava a pessoa e depois ela dizia: não, mas a gente tem que orar, né, irmã? Por que ela não orou? Ela chegava na casa da pessoa e falava: que é, menina? Não, não é nada não, não é nada não, não é nada não. Aí ia para lá de novo: fala, menina, porque a curiosidade vem. Menina, você não sabe. Aí pronto, foi. Aí no final dizia: mas a gente tem que orar, né? Satanás está derrotado em nome de Jesus. A primeira coisa, ela entrava muito na casa da minha mãe. Aí teve um dia que eu fiquei nervosa, eu chateei. Aí esperei ela sair e disse: vem cá. E sempre perguntava se tinha alguma coisa para comer, né? E só saía depois que comia, deixa eu te avisar. Aí eu disse: vem cá. Fulana não tem casa não? Terminava o culto, era a fofoca do culto, tá? Ela fazia isso, ela chegava na casa 10 horas da noite, perguntava se tinha feijão, fazia a fofoca das pessoas do culto e depois dizia: a gente tem que orar, né? Eu digo: não tem casa não? Aí quando a pessoa chegava, eu saía da sala, eu disse: na primeira vez que eu tiver a minha casa, essa pessoa não vai entrar mais lá. E depois Deus deu um sonho para minha mãe. Deus deu um sonho, porque eu falei e ela ficou assim, com aquele coração enorme, sabe? Aquela mãe. E aí ela disse que Deus deu um sonho a ela e ela cortou essa amizade da vida dela. Se tem alguém assim na sua vida, querido, corta essa amizade em nome de Jesus. Corta essa amizade em nome de Jesus. Não precisa ser grosso. Ora a Deus e pede para o Senhor soprar para um lugar bem longe, em nome de Jesus. Ou a pessoa muda ou se conserta. Amém? Vamos pular isso aqui. 11. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim a palavra dita o tempo. É algo precioso. Como pendentes de joias de ouro puro, assim a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Quando você repreende alguém e que te ouve e que medita com aquilo, é como se você estivesse oferecendo àquela pessoa joias preciosas. Como o frescor da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como é bom a gente olhar para uma pessoa e dizer uma palavra boa. Quando uma pessoa está aflita, está nervosa, está com pensamento, como é bom você dizer uma palavra boa. Se você não tem uma palavra boa para dizer, diz assim: ó, irmã, eu vou orar em nome de Jesus. Não julgue, se afaste e ore pela pessoa. Peça a Deus para enviar uma palavra para aquela pessoa, alguém para conversar. Mas não diga uma palavra para derrubar. Não diga uma palavra para acabar de matar. E também não dê ideias que não vêm da palavra de Deus. Como em nuvens e ventos não trazem chuva, assim é aquele que se gaba dos presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e uma língua branda quebra ossos. Essa palavra é muito poderosa. Uma língua branda quebra ossos. Você pode dizer qualquer coisa para uma pessoa, mas você precisa saber como você fala. Não é o que você fala, é como você fala. Porque uma palavra para uma pessoa endurecida, para uma pessoa grosseira,
é como se você colocasse fogo de junto da gasolina. Você vai causar um incêndio, uma explosão. Então você tem que ver como é que você fala com aquela pessoa. Porque a depender da palavra branda que você der, vinda do céu, aquela pessoa vai se quebrantar diante de Deus. Mas se você já vem com 4 pedras na mão, você vai ver o quê? 2 tanques de guerra se batem e causam uma explosão. Então quando a pessoa vem de lá, já toda cheia de ira, cheia de confusão, cheia de coisa, você diz: epa, peraí. Então, respira um pouco. Se não dá para conversar agora, não conversa agora. Deixa para depois. Porque quando uma ofensa vem de lá, outra ofensa vem de cá, um quer ser maior do que o outro. Isso em qualquer lugar. Eu não estou falando somente dentro de casa, mas dentro de casa é o lugar que a gente mais exercita isso. Mas em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar. Porque às vezes a gente encontra pessoas afrontosas no nosso local de trabalho. Quando a gente às vezes vai num consultório médico, num local, e encontra pessoas também, né, afrontosas, que tratam mal, que deveriam tratar bem, sabe? Eu sou funcionária pública, mas eu faço essa crítica. Infelizmente, meus colegas às vezes não tratam a população bem. Você faz uma pergunta, a pessoa parece que quer lhe bater, rosna, infelizmente. E a gente tem que ter essa palavra branda. E é por isso que às vezes a gente vê as confusões nas clínicas, nos postos de saúde. E aí, eu sou crente, mas pronto, já perdeu a unção. Esqueça isso. Não é assim. Porque a palavra do Senhor está nos orientando. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Não seja frequente à casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Aí eu pergunto: você não tem casa não? Seja de aluguel, seja própria, pode ser uma cabana, pode ser um palácio. Você tem casa. Pare de ir para a casa dos outros. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Eu só estou traduzindo, pastor, o que a Bíblia está dizendo. Vou ler de novo. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. A pessoa até lhe recebe. Vem fulano. Vem fulano. Aí esconde até o lanche. Bora, menino, bota tudo lá na cozinha. Fecha a porta, que vem fulana. Oh, meu Deus. Vem fulano. E não vai dizer para você, porque talvez a pessoa seja educada. Esconder a pizza também. Tá vendo? Esconde a pizza. A pessoa está lá todo dia. Vai ficar tão absurdo que a pessoa vai passar a te detestar. A Bíblia também ensina regras sociais, porque Jesus é educado. Olha o que ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele não mete o pé na porta e invade. Quem faz isso é o grosseiro e hostil Satanás. Ele que faz isso. Mal educado. Mas Jesus, ele diz: eis que estou à porta. Se você abrir a porta da sua casa para Jesus, ele vai entrar e vai cear com você e você com ele. Mas se você não abrir a porta da sua casa para Jesus, abrir a porta da sua casa para pessoas iníquas, ímpias, fofoqueiras, mexeriqueiras e infiéis, é isso que vai habitar na sua casa. Pronto, falei. Martelo e espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho para o seu próximo. Só machuca, né? Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo da angústia. Muitas vezes a gente precisa de alguém para ajudar. E às vezes aquela pessoa que diz que é sua amiga, esse que anda lá mexericando na sua casa todo dia e se metendo na sua vida e perguntando por que essa cortina, por que esse sofá não é vermelho e por que isso. Na hora da sua angústia, ele ou ela cai fora. E muitas vezes quem vem te ajudar é aquela pessoa que você nem esperava.
É aquela pessoa que você nem imaginava. Aí depois você diz: menina, eu não sabia, olha, fulano me ajudou tanto. Nunca pensei que fulano ia fazer isso por mim. Nunca pensei. Mas aquele que estava lá todo dia na sua casa, e fazendo, e acontecendo, e se metendo, e fofocando, e perguntando, esse, quando você vê, sumiu. Não aparece para nada. E depois, quando passa, ainda diz assim: por que não me chamou? Engraçado que no dia ele nem veio, porque sabia que tinha BO para resolver, porque sabia que tinha que fazer alguma coisa útil. Aí nesse dia ele não foi. Mas a Bíblia está explicando a você: você vai continuar vivendo assim se você quiser. Jesus está explicando, porque a Bíblia está na sua mão. No livro de Atos tem uma palavra muito linda que diz: a palavra está perto de ti. Ou seja, você tem a Bíblia, você pode ler. E quem não lê, ouve. Pede a um neto, pede a um sobrinho: lê aqui esse texto aqui para mim, e você vai entender e obedecer. Como quem se despe num dia frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. A pessoa está passando um momento difícil, e tem pessoas que não têm a sensibilidade de entender e ajudar a cuidar. Se você já teve experiência de um ferimento, você botar vinagre, aquilo arde, incomoda. Então, tem pessoas que ao invés de te ajudar, incomodam. Tem horas que a pessoa realmente precisa, daquele tempo, e ajudar aquela pessoa, e caminhar com aquela pessoa em oração. E muitas vezes não é nem para você dizer nada. Fique em silêncio e apresenta ao Senhor. Se teu inimigo tiver fome, dele de comer, e se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Essa é uma parte muito difícil. Eu não vou dizer para você que de imediato você terá a condição de fazer. Mas, irmã, eu não tenho inimigos. Muitas pessoas se propõem a ser seu inimigo, por causa de uma série de coisas que a gente pode discorrer aqui, mas não é o momento. E quando aquela pessoa que tanto lhe fez mal precisar de você, a Bíblia está dizendo o seguinte: ajude. Não é assim, dizer assim: agora está precisando de mim, depois de tudo que fez. Eu começo a pensar que depois de tudo que nós fizemos, Jesus nos ajuda. Depois de tudo que nós fizemos, Jesus nos cura. Depois de tudo que nós fizemos, porque quando você está na vida obedecendo ao maligno, você está sendo inimigo de Jesus. Quem é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. É a Bíblia que diz, está lá em 1 João. Então, depois de tudo que nós fizemos, nós temos ainda a capacidade de querer nos aproximar de Deus, e ainda assim o Senhor nos aceita. Então, quando um inimigo, uma pessoa que se propõe a ser seu inimigo, eu digo que eu não tenho inimizade com ninguém, mas isso não quer dizer que eu não tenho inimigos, porque eu não sei quem gosta de mim e quem não gosta. Eu não sei. Às vezes a pessoa pode até dizer que gosta e não gosta. Quem sabe? Mas eu não me importo com isso não. Eu tenho assim uma visão um pouco diferenciada. Eu sei quem eu sou, então isso para mim já basta. Se a pessoa gostar, amém. Se eu tiver algum erro, eu peço ao Senhor Jesus que me abençoe e peço perdão se eu ofendi alguém. Mas eu sei quem eu sou, então eu não me incomodo muito quando diz assim: alguém falou mal de você. Eu digo: foi problema dele ou dela. Mas o problema é dele ou dela, não é meu. Eu sei quem eu sou, então não é arrogância não, você tem que colocar isso dentro de você, saber qual é a sua posição em Cristo. Você vai olhar no espelho e vai dizer: eu sou nação santa, eu sou sacerdócio real, eu sou raça eleita e propriedade exclusiva de Deus para boas obras. 1 Pedro 2. Então esse negócio de estar com a autoestima, procura lá na sua Bíblia, 1 Pedro 2.
nação santa, sacerdócio real, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, escolhido para boas obras. Essa sou eu. Se alguém acha que é diferente, paciência, né? Não posso fazer nada. Mas essa pessoa que pensa diferente de você, porque eu sou assim, você é isso também, essa pessoa, ela precisa que Deus transforme a vida dela. Eu vou contar um testemunho aqui. Eu trabalhava com crianças no ano de 2003. Trabalhei com o ano de 2003 até 2006, quando eu saí da minha primeira denominação, a qual eu cresci, né? Passei lá 21 anos. E depois eu fui para a Igreja Batista, onde eu passei mais 10, 12 anos. E depois estou aqui. Mas graças a Deus, eu não saí brigando com ninguém. Porque a minha rede de família, de apoio, de queridos que eu tenho na minha vida, são esses irmãos dessas igrejas. É tanto que quem entrar no meu Face, no meu Instagram, vai ver um bocado de gente lá. Quando você clicar, vai saber que é de uma igreja ou de outra. São amados meus. E graças a Deus, quando eu saí de lá, eu saí com o meu pastor, telefonando para a pastora Creuza: olhe, estou mandando Ana para ir, porque ela decidiu, eu estou abençoando ela, então eu peço a você que receba a Ana aí na sua igreja. Meu pastor Mário Lúcio de Souza ligou para minha pastora Creuza da Guia, e ligou. E depois Creuza veio aqui e conversou com o pastor Luiz Cláudio, pastora Daniela também, que era minha pastora. Então, para vocês entenderem, eu não saí de lá corrida nem de bico com ninguém, não. Eu simplesmente, a vida, teve algumas mudanças e eu vim para cá. Então, tinha uma pessoa que eu trabalhava com as crianças, tinha outras irmãs, era um ministério muito grande. Nós tínhamos ali em torno de 120 crianças. E no projeto que a gente tinha, acolhia metade dessas crianças, porque as crianças normalmente só frequentavam escola bíblica, mas nós tínhamos um projeto na terça e na quinta. E nós tínhamos um coral infantil, tínhamos coreografia, projeto de arte, algumas coisas. Era uma igreja grande, assim como essa, a gente era organizado em ministérios e a gente fazia isso. E tinha uma pessoa, uma irmã, que ela se converteu. Ela era uma pessoa assim que passou uma vida assim muito difícil. E ela chegou na igreja, tinha muita gente da família dela, e ela começou a se inserir, a participar de algumas coisas. Só que o chamado de Deus para você é só você e Deus que sabe. Eu não posso querer jamais ter o chamado de Shirlene. Não é para mim. Então eu sei que Deus usa a Shirlene de uma forma e que Deus me usa de outra. Então eu não posso querer ter inveja, nem querer estar no lugar, nem criar situações para eu empurrar a irmã, para eu ficar no lugar. Procura o teu ministério diante de Deus. Faz um jejum, procura saber o que é que Deus quer de você. E deixa eu te dizer, estar aqui em cima em evidência é para poucos, mas não para os que são melhores. São para aqueles que se propõem a andar de joelhos, a andar em jejum, a andar em oração, a passar afronta e continuar segurando na orla da veste de Jesus. Tá? Então não pensa que está sentado aqui em cima é evidência, é chique, não. Tá? O negócio é estreito para quem senta ali naquelas cadeirinhas. É mentira? A pastora está ali. É mentira, Sheila? Amém. Rosana está ali também. Deixa quieto. Então essa pessoa começou a engendrar coisas ali. E aí ela chegou ao ponto de dizer para uma pessoa: eu não suporto quando a Ana Paula chega ali na frente com aquelas crianças. E nem era eu a responsável pelo processo de estar ali, mas eu era a secretária do projeto. E eu fiquei muito triste com aquilo. E ela falou, fez algumas coisas, e às vezes eu chorava, e Deus ia lá e curava meu coração, e passou. E eu saí desse lugar e fui para outro, na Igreja Batista, semear. E um dia de manhã, e eu saí porque ela fez coisa mesmo assim. Se eu tivesse tempo aqui para contar as mesquinharias que a pessoa fez, você ia rir depois, né? E aí quando chegou um dia, eu estava na minha casa. Eu lembro que eu morava num prédio, era 2 andares. Era no 2º andar, tinha mais, mas eu morava no 2º.
E eu estava dormindo naquele dia, não tinha escola bíblica. Eu levantei cedo, depois eu deitei no sofá. E eu estou vendo lá, Ana Paula. Eu digo, poxa, domingo de manhã, estava dormindo, hoje não tem escola bíblica, poxa. Aí eu disse, não vou levantar. Eu falei, viu, pastor? Eu disse que eu não ia levantar, não. Eu deixei ele fechado, porque tinha a janela da varanda assim que puxava e não dava para ver que tinha uma varanda. Eu morava em prédio chique, viu que tinha até varanda. Glória a Jesus. Aí a pessoa continuou. E aí eu abri. Quando eu olhei da varanda lá embaixo, quem era? A pessoa. Um rapaz do lado assim, alto. Eu disse, quem é aquele? Peraí. Aí desci. Abri o portão. Pois não. Não desci. Eu pedi para Daniel fazer isso. Daniel era pequeno. Desceu lá. Eu preciso falar com você. Sentou os dois assim na minha frente no sofá. Eu pus a cadeira. Então, a gente precisa casar. Eu já sabia que ela tinha ido morar com um rapaz. Mesmo lá na igreja, estava no negócio de um mistério. Ia para um negócio de uma vigília. E depois dessa vigília, os dois foram embora. E nunca mais se separaram, para a glória de Deus. E essa pessoa chegou lá. A gente precisa casar, só que a gente não tem nada. Para encurtar a história, eu fiz com ela a mesma coisa, pastora, que eu fiz com as meninas aqui. Márcia, Carminha, teve outras aí. Eu acompanhei essa irmã do papel do cartório até o buquê dela. Como eu fiz para as meninas, fui eu que fiz, para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Não foi por mim, porque se fosse por mim, eu não fazia. Mas Jesus mandou. Não foi somente por ela, mas foi para tratar a mim. Para eu ser diferente depois. Para eu compreender o processo. Não foi. Quem me conheceu lá sabe as humilhações que a pessoa fez. Quem me conheceu lá sabe. Mas Jesus me tratou desta forma. O convite o arranjo do altar, pastora, eu comprei. Eu não estou me exaltando, eu estou dizendo que Deus me fez comprar. Porque quando ela chegou e comprou as flores com o recurso que ela conseguiu, ela disse, irmã, mas ela começou a chorar na loja de flores, ali na ladeira de São Bento. Ela começou a chorar. E aí eu disse assim, o que foi, minha irmã? Mas isso aqui que eu consegui comprar, irmã, eu só consegui comprar isso. E se for assim, a igreja enorme, não vai dar para botar nada no altar. E aí o Espírito vem, eu tinha dinheiro, você vai comprar. Poxa, Jesus! Ia comprar umas brusinhas. A gente adora brusinha, né? Eu ia comprar umas brusinhas. E naquela época eram umas brusinhas bonitinhas, porque eu não era gordinha como eu sou hoje, eu era mais magrinha. E aí eu disse, tá bom. Compramos em nome de Jesus. Entrou na igreja. Até a hora de se arrumar, o inimigo se levantou. Ela deu dinheiro para uma pessoa que ia arrumar ela. A pessoa simplesmente sumiu. E aí o que é que acontece? Ana Paula chorando, noiva chorando é a coisa mais triste. Fica com a cara inchada, aí tem aquela correria. O que é, criatura? 5:30 da tarde. A moça que ia me arrumar sumiu com o dinheiro, sumiu com tudo. O que é que eu faço agora com um vestido assim? Uma cena, você precisa ver a cena, na porta da casa da minha mãe. Um vestido assim, o que é que eu vou fazer? Amém. Eu entrei, pedi, Jesus me oriente, o que é que eu faço? Aí eu me lembrei que tinha uma amiga minha do trabalho, que a nora dela estava fazendo um curso de maquiagem, de cabeleireiro, essas coisas. Eu disse, vou ligar para ela agora. Se ela atender, a gente resolve. Liguei. A moça disse, não, tudo bem, venha. Eu tenho um estojo aqui de maquiagem, a gente ajeita. E não é que a mulher ficou uma gata, ficou linda. Ela tem a pele clara assim, o cabelo claro, ficou uma boneca loira. E aí eu fui lá, entreguei o buquê na mão dela para entrar na igreja. E Jesus falou no meu coração, acaba aqui, volte para casa e não coma nada que vier desse casamento.
Jesus falou comigo, em voz audível, acredite você se quiser. Não coma nada. Irmã, veio um negócio aqui do tamanho desse negócio assim, sabe? Bolo, salgadinho, porque as irmãs da igreja, né? Crente gosta de festa, gosta de comer. Aí uma irmã disse, eu dou empada, a outra disse, eu dou empada. Quando viu, tinha uma mesa daqui lá, né? Cada um doou uma coisa, veio muita coisa. E Deus disse, você não vai comer nada. Lixo, Daniel. Mas minha mãe disse, você não passa fome. Foi assim que Jesus fez. Passados uns dias depois, eu encontrei essa mulher na rua. Ela correu, me abraçou, se jogou em cima de mim. Aquele foi o dia mais feliz da minha vida. Me perdoe. E chorou convulsivamente. Deus me apertou. Eu estava ali procurando para lhe dizer isso. Está perdoado em nome de Jesus. Mas o perdão não veio naquele momento. O perdão veio no momento que eu decidi ouvir a voz de Deus e ajudar. Para trabalhar com as meninas aqui, por mais dificuldade que a gente teve, foi fácil. Não tinha problema. A gente resolveu tudo. Mas aquela mulher, ela precisou de mim no momento mais difícil que ela tinha na vida. No momento da realização da vida dela. No momento que ela precisava se conectar novamente com Deus, porque ela estava vivendo em pecado. Então eu quero que você entenda, quando o teu inimigo precisar de você, faça, porque ele diz, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Você entendeu o processo? Não é por ele. Quando você faz, você está fazendo por você, mas não com sentimento egoísta. Tipo, vou fazer porque... Não, faça em obediência ao Senhor. O vento norte traz chuva, a língua que espalha calúnia traz rosto irado. Melhor é morar num canto de um terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia vinda de um país distante. A palavra ela é muito clara e é muito repetida, que é melhor morar no canto de um eirado, de um terraço, do que com uma mulher briguenta dentro de casa. Pessoas, homem briguento também, não é só mulher não, viu? Porque as coisas caem em cima muito da mulher, mas tem homem que é insuportável. Por tudo briga, tudo procura uma confusão, uma coisa que é só tirar daqui e botar nesse lugar. Mas em vez disso, briga. Em vez disso, procura uma confusão, uma situação, tudo é uma confusão. E não é só dentro de casa, procura confusão na rua também. Que ninguém pode olhar para ela, ninguém pode dizer nada a ela, é o quê? E aí já começa socos e pontapés. E voando o cabelo. Nós não podemos ser assim. O nosso gênio, mas meu gênio é forte, irmã. Mas fortes são os poderes de Deus. Eu penso assim. É que meu gênio é forte, a minha natureza, a sua natureza humana tem que morrer. Porque Adão, o nosso barro de Adão, ele tem que morrer, porque Jesus, ele é o outro Adão, como diz lá em Romanos, não é, pastor? O segundo Adão veio, morreu, enterrou a natureza humana e subiu transformado. Então não adianta você ser batizado, não adianta você saber a Bíblia de cor e salteado, se você não domina a sua natureza humana. E não é o diabo não, é você. O povo bota a culpa, mas que Satanás se levantou. Levantou e caiu, e você continuou esperneando. Se domine, é a Bíblia que diz, domínio próprio, Gálatas 5. Como fonte que foi turbada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim procurar a própria honra, né, se aparecer, não é honra. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Não é o diabo, é você. Se domine. É como se fosse uma cidade com o muro derrubado, não tem segurança nenhuma. Minha mãe dizia que o valentão tem a casa feita de melão. Um dia a casa cai. Você apronta. Oxe, o que foi que aconteceu? Jesus sabe.
Não estou aqui com espírito de acusação. Eu quero que você entenda. Domine o seu gênio. Domine a sua natureza humana. A natureza descontrolada, ela recebe o alimento chamado temperança, que é o fruto do Espírito, ou seja, controlar o seu temperamento. Pastor pregou aqui domingo e foi perfeito. Aquele Pedro que arrancou a orelha de Malco, que matou os sonhos de Malco ali na frente de todo mundo, Jesus restaurou, mas ele continuou por um tempo sendo o mesmo Pedro. Ele foi o mesmo Pedro que, quando ele foi pego para ser morto, ele disse: não me crucifiquem assim, não sou digno de morrer como meu Senhor. Crucificaram Pedro de cabeça para baixo. E ele continuou glorificando. Oxe, mas não foi ele que arrancou a orelha do homem com aquele... Jesus transformou. Se Jesus transformou Pedro, que era assim, ele pode transformar você também. Não é desculpa para você ser descontrolado e botar a culpa no diabo. Domine a sua boca, domine as suas ações. Hoje eu passei uma situação na minha casa. Eu estou fazendo um processo lá, botando um piso lá, adaptando lá, porque meu pai está morando comigo agora, precisa de um piso antiderrapante, algumas coisas, e o rapaz está lá quebrando e colocando esse piso, para honra e glória do Senhor. E de repente a porta bateu e estava com a chave presa dentro, a porta do local onde eles estavam. E meu pai, ele ficou, talvez pela idade, o rapaz ficou desesperado também, o pedreiro não me conhece direito. E eu disse: o que foi que aconteceu? Não, mas que vai ser um prejuízo enorme, porque essa porta é nova e que não sei o que, Irmão, em nome de Jesus. Assim mesmo. Em nome de Jesus, vamos resolver. Mas esse quebra. Aí começaram a ter ideias desencontradas pelo nervosismo. Você não pode ser aquele que por algum motivo fica desesperado e toma decisões erradas. Eu disse: vamos fazer o seguinte, você vai desmontar essa fechadura, não vai ter prejuízo, e você vai abrir a porta. E aí ficou aquela tensão, o que faz, chamou não sei quanto. Para que isso? Eu parei, sentei na escada e disse: meu Deus, me oriente, como é que vai fazer aqui? Aí orientei o rapaz: eu nem sei nada de chave, não sou chaveira, não sei. Eu disse: eu acredito que se você tirar esses 2 parafusos aqui, mexer aqui assim, eu fiz igual um chaveiro, nem sabia. Jesus ensina, porque Deus não quer que a gente tenha prejuízo. E a gente precisa ter domínio próprio, porque na hora que o menino bate a porta, não foi meu filho não, mas o rapaz esqueceu, ele fez alguma coisa lá que a porta travou. Que o menino dá um prejuízo em casa, você avô em cima do menino, toma-lhe tapa e aquela confusão. O que é isso? Para que esse espírito de ira? A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, irar não é pecado, ficar com raiva. Aí você: ai meu Deus do céu. E depois você se controla e não faz nenhuma ação relacionada àquele sentimento. Irai-vos e não pequeis, a explicação é essa. Ah, pastora, mas a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. O povo só se prende na ira e esquece que não é para pecar. O que é irai-vos e não pequeis? Raiva é sentimento humano, é natural você sentir raiva. Se você não sentir raiva de uma coisa errada, um negócio, você tem algum problema mental. Você não está entendendo a vida, então tem problema com você. Mas irar é uma coisa, pecar é outra. Pecar é você pensar, falar ou agir contra a palavra de Deus. Aí já é diferente. Você se irou, aquilo subiu, né? O nó na garganta, o sangue ferveu. Jesus, tenha misericórdia, me socorre aqui. Sai até do lugar, para você não ser tentado a agir de forma errada. Porque é nisso aí entra o diabo. Quando você abre a boca e fala, né? Quando você resolve tomar uma atitude, você vai na cozinha e fica lá alisando a faca, aí o diabo vai no seu ouvido, pega a faca e mete nele. Tá bom? Aí é o diabo, mas a primeira ação foi sua. Vamos parar de terceirizar os pecados, né?
Nosso coração é que muitas vezes gera. Caim matou Abel por inveja. Não foi o diabo, não. Ele ficou com inveja do irmão dele. Ficou irado porque Deus recebeu a oferta de Abel e não dele. Foi lá e matou o irmão dele. E ainda teve o cinismo de dizer a Deus que ele não tomava conta do irmão dele, não. Não sabia onde estava, não. No entanto, o sangue de Abel já estava gritando na terra. A Bíblia não diz que Satanás encheu o coração de Caim. Não, a Bíblia diz que Caim se irou sobremaneira. É isso que a Bíblia diz. Então a Bíblia diz que você, quando é dominado pelo espírito da ira, da raiva, do desespero, você é uma cidade com muralha caída, derrubada, não tem proteção. Aí nessa hora o diabo não encontra uma brecha, não, encontra um buraco desse tamanho e entra na sua vida. Compreender o processo? Vamos pedir para o Espírito de Deus nos dominar. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.